Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a graça divina nos reunimos para pedir bênçãos a Deus e agradecê-lo por tão excelsa Virgem, Maria Santíssima. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Virgem puríssima, concebida sem pecado e desde aquele primeiro instante tão bela e sem mancha, gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, Rainha dos anjos e dos homens, saúdo-vos humildemente como mãe do meu Salvador. E com estima, respeito e submissão que vos tratava o seu filho, me ensinou a Igreja quais sejam as honras e a veneração que devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vos rogo, de receber as que nesta oração vos consagro. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois mãe de misericórdia, e por esse título não podeis deixar-vos de enternecer às vistas de minhas misérias. Sois, depois de Jesus Cristo, toda a minha esperança. E por essa razão, não podeis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-vos vosso filho, para que possa confiadamente dizer-vos: mostrai que sois minha mãe. Amém. Agora e sempre. O Senhor é convosco.
sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis-me aqui aos vossos pés, ó Santíssima Virgem Imaculada. Convosco me alegro sumamente, porque desde a eternidade fostes eleita Mãe do Verbo Divino e preservada da culpa original. Eu bendigo e dou graças à Santíssima Trindade, que vos enriqueceu com este privilégio em vossa conceição, e humildemente vos suplico que me alcanceis a graça de vencer os tristes efeitos que em mim produziu o pecado. Ah, Senhora, fazei que eu os vença e jamais deixe de amar o nosso Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Refletimos sobre a perpétua virgindade da Santíssima Virgem. Quero lembrar que essas reflexões não são propriamente minhas, mas são estudos, né, da nossa Santa Igreja, nossos doutores, e aqui eu repasso essas reflexões como uma forma de nós entendermos, né, melhor este viver com a filha de São Joaquim e Santa Ana. Essa segunda data em que nós celebrávamos São Joaquim, que na nossa paróquia, de maneira natural, nós, como devotos de São Joaquim, não podemos deixar de celebrar. Desde o início do cristianismo, Nossa Senhora era cultuada como a Paternon, isto é, a sempre virgem. A virgindade eterna de Maria é facilmente demonstrável, quer seja pela Sagrada Escritura ou pela tradição, quer seja também pela lógica. O que nós devemos provar? Primeiro, que Nossa Senhora era virgem antes do parto. Também que Nossa Senhora permaneceu virgem durante o parto. E, enfim, Nossa Senhora permaneceu virgem depois do parto. 3 asserções que nós, com a Bíblia na mão e um pouco de lógica na cabeça, podemos nos adequar, buscar, racionalizar e vivenciar um pouco essa experiência da vida com Nossa Senhora. Não somente de Nossa Senhora, mas com Nossa Senhora. A terceira já está provada pela própria explicação dos irmãos de Jesus. Todavia, nós podemos aprofundar um pouco mais esta análise. Nossa Senhora era virgem antes do parto. Essa primeira asserção é admitida pelos próprios protestantes, pois se encontra positivamente no Evangelho. O que diz lá? O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem desposada e o nome da virgem era Maria. Lucas capítulo 1, versículo 26. Mais positivo ainda é o testemunho da própria virgem objetando ao anjo: como se fará isso? Pois eu não conheço varão. Nenhuma dúvida subsiste, Maria Santíssima era virgem. Mas Nossa Senhora permaneceu virgem durante o parto. Essa segunda asserção, mostrando que a mãe de Jesus ficou virgem no parto, pode deduzir-se nos mesmos textos. O que é concebido por milagre deve nascer por milagre. O nascimento é a consequência da concepção. Sem esta consequência, o milagre seria incompleto. Em outras palavras, Deus teria operado o milagre incompleto ao desejar manter a virgindade de Nossa Senhora e não tendo levado essa promessa até o final. Como se fará isso? Pois eu não conheço o varão. O santo, como afirma o anjo, que há de nascer de ti, será chamado Filho
de Deus, porque a Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 35. A Deus nada é impossível. A virgindade de Nossa Senhora seria preservada, mesmo ela não conhecendo varão. Continuamos na argumentação. O Evangelho nos mostra que Maria, tendo chegado ao termo ordinário da natureza, deu à luz a seu filho. Estando ali, aconteceu completarem-se os dias em que deveria dar à luz. Lucas capítulo 1, versículo 6. Ora, conceber e dar à luz são dois termos de uma ação única. A mãe concebe para dar à luz, é uma só ação, gerar filhos. O parto e a conceição são inseparavelmente ligados, sendo o primeiro o preço doloroso da segunda, perder a virgindade. Sendo Maria Santíssima libertada da segunda parte, por meio do milagre de Deus, deve ser-lo da primeira, pois, para Deus, não é o mais custoso fazer nascer virginalmente do que fazer conceber virginalmente. Ademais, se a ação virginal havia começado pela ação do Espírito Santo, Deus completaria essa ação no momento em que essa chegasse ao seu final. É a consequência lógica e necessária. Aí que está o ponto. É necessária, sob a pena de negar o milagre completo de Deus, manifestado em sua vontade na resolução de Nossa Senhora de manter a virgindade. A própria dúvida de Nossa Senhora em relação à Conceição deixa claro a posição dela perante a virgindade. Como se fará isso? Pois eu não conheço varão. O anjo resolve o problema. O santo, que há de nascer de ti, será chamado Filho de Deus, porque a Deus nada é impossível. Premissa já bem conhecida nossa, como está em Lucas, capítulo 1, versículo 35. A conceição da Virgem Santíssima é, pois, obra do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E por isso mesmo, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Conceber Jesus e dar-lhe a luz são textual e literalmente um só milagre. Milagre da encarnação. Separar estes dois termos, que o evangelista resumiu de propósito numa única frase, é adulterar de maneira visível o texto e a significação da palavra de Deus. Nós não podemos alterar aquilo que Deus deu, aquilo que Ele, de forma, inspirou que fosse ali impregnado nas folhas do Evangelho. Sendo Nossa Senhora virgem antes do parto, deve ser também durante o parto, pois o milagre da encarnação é uno e completo. E isso é muito conforme a profecia. Uma virgem conceberá e dará à luz. É o próprio Evangelho que faz a aplicação dessa profecia. Ora, tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio de quem? Dos profetas. Não é uma invenção da igreja. É escriturário, bíblico, como está em Mateus, capítulo 1, versículo 22. Ou seja, conceber e dar à luz virginalmente. A virgindade de Nossa Senhora antes e durante o parto é uma verdade que não se pode negar, senão espezinhando-se todas as regras da lógica e da hermenêutica. Deus quis manter a virgindade de Nossa Senhora antes e durante o parto. Mas, detalhe, não precisava ser assim. É assim porque Ele quis, porque Ele o fez. Aí, Nossa Senhora permaneceu virgem após o parto. Sobre a virgindade de Nossa Senhora após o parto, já provamos anteriormente. Todavia, para dar mais realce à explicação, façamos um pequeno exercício de hermenêutica. Quando Nossa Senhora afirma categoricamente, eu não conheço varão,
ela não estava dizendo que até o momento eu não conheço, mas que ela, por opção pessoal, não conhece varão, o que dá uma extensão geral à sua afirmação. Segundo a tradição, Nossa Senhora havia feito um voto de castidade perpétua e assim o manteve, mesmo vivendo com São José, como fica clara pela própria afirmação dela: eu não conheço varão, quando já estava desposada de São José. Quero aqui fazer uma menção a uma história, um pequeno trecho da história de São Joaquim Santana. Todos sabem que, diante da não facilidade de engravidar de Santana e sendo expulsos do templo, estes nossos nobres, gloriosos santos, eles tiveram um tempo de retiro, se separaram inclusive para fazê-lo, para conversar com Deus a respeito de tudo acontecendo. Por que eles tinham tantas coisas boas, tanta propriedade, tantos empregados, mas não podiam ter uma criança? Para piorar a situação, ainda com todo o bom coração, a generosidade de São Joaquim Santana, que ajudavam muito tempo com 1/3 de seus bens aos pobres, com outro 1/3, e ficavam com 1/3 para manter a vida. Todo ano faziam isso. O que acontece? Ainda assim, o rabino tomou ouvidos da comunidade e lançou mão de um argumento: você não tem filho, você não é bendito, você tem uma maldição, Deus não te abençoou, você tem que se afastar do templo, você não pode dar mais nada ao templo. E assim São Joaquim lamentavelmente se afastou, foi embora, deixou o templo e foi se retirar para falar com Deus, para entender tudo aquilo. Era demais, era muito pesado. Enfim, nesse retiro, São Joaquim entrega nas mãos de Deus, se reencontra com Santana e ali tem muito difícil, era pesado. São Joaquim, ele com Santana, depois de ouvir o sacerdote, o rabino judeu, ele sai, ele vai então para um retiro, deixa Santana num lugar, ela reflete, ora sozinha, e ele vai para um outro campo. Entregues à mão de Deus, depois retornando, tem um grande milagre, algo espetacular, algo magnífico. Deus age e eles têm uma criança, Maria. Mas Santana prometeu a Deus que se ficasse grávida e essa criança nascesse bem, ela entregaria ao templo para que os sacerdotes a conduzissem. Aos 3 anos, Joaquim a leva no templo, entrega aos sacerdotes e eles não a deixam ali próximo, não deixam no templo de Jerusalém, levam para uma sinagoga afastada em Nazaré. Por isso Nossa Senhora é conhecida Maria de Nazaré. Lá se cria, é distante, é um lugar muito diferente, com outros costumes. Assim, Maria, vendo todas aquelas coisas estranhas, os modos das famílias, Maria também quer se consagrar a Deus, quer ter uma vida apenas dedicada ao templo e faz a sua promessa. Por isso, este voto de Maria, esse voto da virgindade, ser por nós católicos compreendido e ao largo passam os nossos irmãos de outra fé. Mas enfim, sobre a virgindade de Nossa Senhora após o parto, nós então já conhecemos, e Nossa Senhora vai afirmar que não conhece varão, e o que ela está dizendo até o momento: eu não conheço, mas que ela, por opção pessoal, não conhece varão, que dá a extensão geral de sua afirmação, porque ela não quer conhecer ninguém. Segundo a tradição, Nossa Senhora havia feito um voto de castidade perpétua e assim o manteve, mesmo vivendo então com São José. Se não fosse o propósito de Nossa Senhora manter a castidade perpétua, a sua afirmação, não
faria propósito, pois o anjo poderia lhe responder: se ainda não conhece, conhecê-lo-á logo. Não é José teu esposo? A sua afirmação só faz sentido dentro do contexto, tendo Nossa Senhora feito o voto de castidade perpétua. São Marcos, na mesma linha, nosso evangelista, chama Jesus por filho de Maria. O Iós Mariás, Marcos capítulo 6, versículo 3. E não um dos filhos de Maria, como querendo mostrar que ele era o filho único. Tudo isso ficará mais claro quando tratarmos da Imaculada Conceição, segundo a tradição, onde os evangelistas descrevem a virgindade perpétua de Maria Santíssima em outra ocasião. Desfazendo objeções protestantes, antes de coabitarem, filho primogênito, e não a conhecia até que ela desse à luz. Antes de coabitarem, São Mateus, Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, ela concebeu pela virtude do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, antes de coabitarem significa apenas antes de morarem juntos na mesma casa. Isso aconteceu quando José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e a recebeu em sua casa, sua esposa, Maria. Mateus capítulo 1, versículo 24. Então está aí. Antes de coabitar. Filho primogênito. São Lucas diz: Maria deu à luz o seu filho primogênito, como está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 7. Errado concluir que deveria seguir o segundo filho. A lei mosaica exige que todo primogênito seja consagrado a Deus, quer seja filho único ou não. Consagrar-me-ás todo primogênito, primeiro gerado, entre os israelitas, tanto homem como animal. Ele é meu, como está lá inscrito em Êxodo, capítulo 13, versículo 2. Um exemplo elucidativo encontrado no Egito, retirado de uma inscrição judaica: Arissoné, entre as dores do parto, morreu ao dar à luz seu filho primogênito. Isso é pagão, não tem nada a ver com isso. Isso está em um epitáfio. Ou no Êxodo, como Deus disse: todo primogênito na terra do Egito morrerá. Êxodo capítulo 11, versículo 5. E assim aconteceu, não havia casa em que não houvesse um morto, como está em Êxodo 11, 30. Necessariamente havia, como em todos os países, casais de um só filho, por exemplo, todos que tinham casado recentemente, que tinham filhos. Depois, em outro trecho, Deus ordena contar todos os primogênitos masculinos dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, em Números, capítulo 3, versículo 40. Ora, se há primogênito de 1 mês de idade, como é que pode exigir que para haver primeiro, haja um segundo? Logo, há primogênito sem que haja necessariamente um segundo filho. A primogenitura era um título de dignidade e de honra entre os judeus. Geralmente, o filho primeiro tinha direito a certos privilégios, como os de herdeiro, etc., ficando sujeito a certas obrigações, como vemos na Bíblia em capítulos 2 de Lucas, versículo 23. É, portanto, de propósito e com razão que o evangelista chama Jesus primogênito, tom prototocon. Designa-o, deste modo, como herdeiro de Davi, como tendo um direito privilegiado sobre a herança, em Gênesis 10, Gênesis 10, versículo 15, e até o capítulo 21, versículo 12. E é isso que se pode verificar na apresentação de Jesus no templo. Depois que foram concluídos os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Todo varão primogênito será consagrado ao Senhor.
Lucas capítulo 2, versículo 22. Essa passagem é muito clara e resolve de uma vez a discussão sobre a primogenitura de nosso Senhor, pois a apresentação no templo ocorreu apenas 40 dias após o seu nascimento como filho único de Nossa Senhora. Última, não a conhecia até que ela desse à luz. Em algumas tradições, como aparece em São Mateus, José não conheceu Maria, até que ela desse à luz um filho, Jesus, como está em Mateus capítulo 1, versículo 25. Seria errado também insinuar que depois daquele ato, José devia conhecer Maria. Até na linguagem bíblica, refere-se apenas ao passado. Nicole, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte, como está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23. Ou então, falando Deus a Jacó do alto da escada, que este vira em sonhos, disse-lhe: não te abandonarei enquanto não se cumprir tudo o que disse. Gênesis 28, 15. Quererá isso dizer que Deus o abandonaria depois? Em outra passagem, Nosso Senhor diz aos seus apóstolos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. O texto sagrado é claro, até é um reforço de milagre operado, a saber, a encarnação do Verbo por obra do Espírito Santo, e não por obra de um homem, São José. Este texto ajudou-nos a refletir sobre a questão ao entorno daquilo que está na vida de Maria, sua virgindade antes, durante e depois. Para nós, serve para dois aspectos. Primeiro, confirmar que a Escritura não mente. Ela é virgem, sempre virgem. E assim ela será lembrada em todas as gerações. Mas a segunda coisa é que Deus, quando escolhe a nós, Ele respeita o nosso plano. Ele nos chama, faz um convite para que nós colaboremos nosso respeito. Se nós somos fiéis a Deus, Deus também terá fidelidade com o nosso propósito. Nós seremos melhorados. Aquilo que está em nós enquanto natureza, ela será revestida de uma sobrenatureza. Mas quem conhece a Deus, naturalmente muda, se torna melhor, tem um propósito, pelo menos se abre aos outros, não se esconde, não coloca um alvéolo ao seu redor e foge do mundo, enfrenta o mundo com aquilo que é. E Deus conta conosco como nós somos. Nós não precisamos ter vergonha nenhuma de ser o que somos. Pela etnia, pela cor, pela riqueza, pela pobreza, nós diríamos que isso é um acidente de percurso. Por quê? Deus está se importando com isso. E, aliás, se importa com isso quem não tem o que fazer. Todos nós somos iguais. Todos nós temos os mesmos valores. Não importa que nós tenhamos diferente. A importância está naquilo que nós acreditamos. É isso que importa. Não ache você mulher que você é mais do que o homem ou menos do que o homem. Não ache você homem que você é mais do que o mulher ou menos do que o homem. Seja o que for, ame a si, vá em frente, sirva a Deus, respeite ao próximo e colabore com um mundo melhor. O nosso tempo está aí e Ele pede a nós que nós sejamos arregados das coisas de valor que estão na nossa vida. Aliás, homens contemporâneos somos e entendemos que cada um de nós tem uma maneira de olhar o mundo, até de perceber a fé. Não há
uma realidade uniforme. Nós formamos uma comunidade. Os diferentes se agregam e fazem a diferença. Este tempo nos lembrou muita coisa. Muita gente se escondeu quando deveria estar à frente dos outros, liderando, conduzindo para o bem de todos. Lamentável. Serão cobrados. Falharam. Nós devemos fazer a nossa parte. Somos seguidores do Filho de Maria, Jesus. Aquela que Ele escolheu para vir ao mundo. Nossa Senhora, Virgem Santíssima, rogai por nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. Santa Mãe de Deus, Rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, Rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, Intercedei por nós. Mãe da Divina Graça, Rogai por nós. Mãe Puríssima, Rogai por nós. Mãe Castíssima, Rogai por nós. Mãe Imaculada, Intercedei por nós. Mãe Intacta, Rogai por nós. Mãe Amável, Rogai por nós. Mãe Admirável, Rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, Intercedei por nós. Mãe do Criador, Rogai por nós. Mãe do Salvador, Rogai por nós. Mãe da Igreja, Rogai por nós. Filha de Joaquim, Intercedei por nós. Filha de Santana, Rogai por nós. Virgem prudentíssima, Rogai por nós. Virgem venerável, Rogai por nós. Virgem louvável, Intercedei por
Virgem poderosa, rogai por nós. Virgem benigna, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. espelho de justiça, intercedei por nós. sede de sabedoria, Rogai por nós. causa de nossa alegria, Rogai por nós. vaso espiritual, Rogai por nós. vaso honorífico, Rogai por nós. vaso insigne de devoção, Rogai por nós. rosa mística, Rogai por nós. torre de Davi, Rogai por nós. torre de marfim, Intercedei por nós. casa de ouro, Rogai por nós. arca da aliança, Rogai por nós. porta do céu, Rogai por nós. estrela da manhã, Intercedei por nós. saúde dos enfermos, Rogai por nós. refúgio dos pecadores, Rogai por nós. consoladora dos aflitos, Rogai por nós. auxílio dos cristãos, Intercedei por nós. rainha dos anjos, Rogai por nós. rainha dos patriarcas, Rogai por nós. rainha dos profetas, Rogai por nós. rainha dos apóstolos, Intercedei por nós. rainha dos mártires, Rogai por nós. rainha dos confessores, Rogai por nós. rainha das virgens, Rogai por nós. rainha de todos os santos, Intercedei por nós. rainha concebida sem pecado original, Rogai por nós. rainha da Assunção, Rogai por nós. rainha do Santo Rosário, Rogai por nós. rainha da paz, Intercedei por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouve-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nosso coração, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina,
seja como estiver. Abençoai nossas casas, as matas, as águas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. E, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Filho de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Santíssima Virgem, eu creio e confesso a vossa Santa e Imaculada Conceição pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa Conceição Imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. E a graça. Eu também convido você a colocar neste momento diante de Nossa Senhora, que intercede a Deus por nós. E peço com toda a confiança. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão da Virgem bendita, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos gozar das alegrias do nosso Deus, que através da Virgem nos trouxe vários benefícios para as nossas vidas. Amém.